Este limoeiro, eu prezo muito por ele. Ele está precisando aqui de uma poda, né? De manutenção. E eu vou explicar um pouquinho sobre o cultivo, minhas técnicas de cultivo. E não é porque são minhas técnicas de cultivo que é a melhor e a correta. Mas é a que eu faço que tem dado certo, tá? Mas primeiro, vou apresentar o fruto. Então esse é um limão comprido. Ó, quando ele solta sempre que ele tá maduro. Deixa eu focalizar melhor para que a imagem fique boa aqui. Tá entardecendo, eu tô com o zoom, tá dando reflexo, né? Porém, olha esse limão, o tamanho dele. Ele é uma variedade de Tahiti com galego. Eu tenho uma variedade de siciliano com galego. Então nós pegamos ele quando ele se solta assim, ó, ele é comprido. E tem alguns que ficam mais gordinhos, igual esse, ó. E tem alguns, deixa eu ver se eu tenho aqui acesso a algum, que fica bem comprido. Tudo isso é relativo à adubação. Ai, deixa eu ver aqui. Esse já ficou mais comprido, tá vendo? Vamos comparar aqui, ó. Ó como que é. Olha que cor. Essa casca, se você só dá um cortezinho e cheira, mas tem um aroma fantástico. Eu gosto de bater esse limão com a casca e tudo. Principalmente junto com couve, limão e gengibre. E é isso daqui, ó. Ele dá umas pencas, né? Lisinho. Totalmente orgânico, tá? Agora olha aqui. Isso daqui já são indicadores, tá? Do que a planta precisa. Aqui tá um pouco de sombra, eu rocei. Então assim, eu tô deixando aqui. Agora vai bater mais claridade. Esse cajueiro eu vou cortar. Não era pra estar aqui, nasceu sozinho. Ele tá, ó, disputando com o jambo rosa. Que eu mantenho ele podado, baixinho. É altamente produtivo. Não precisa deixar ele crescer livremente. Mas vamos voltar aqui no limão. Eu faço adubação de solo com humus de minhoca curtido na água. Farinha de osso, faço cobertura. Às vezes eu venho com um pouquinho do calcário. Só que aquilo ali, ó. Bastante folha, bastante matéria orgânica. Ontem eu rocei aqui. Essa matéria eu tô deixando aqui para trabalhar o solo, né? Plantar curcubitáceas nessas áreas aqui abertas. Porém, igual o coqueiro ali, matéria orgânica, sempre. Cama morta. Então ali está uma alta microbiologia. Aqui junto com as abelhas ali no meio. Nós fazemos a roçagem para não pegar muito na altura. E trazemos a matéria orgânica e colocamos debaixo das frutíferas. Que ela precisa proteger o solo, manter a microbiologia dela, para que ela crie as defesas naturais. Deixa eu explicar aqui novamente. O indicador de que ela está fraca, está perdendo sua defesa natural. É onde o pessoal vem, manda o veneno. Olha essas folhas aqui, quando começam a enrolar. Olha isso daqui. Isso é indicador, tá? Eu não vou jogar veneno para trabalhar a causa, remediar a causa. Eu vou trabalhar na causa. Então eu venho com adubação de solo, a mais disponível possível para a raiz absorver o quanto antes. Faço um tratamento foliar. Às vezes eu venho com extrato pirolinhoso, mas eu usei apenas uma vez. Então não posso falar que eu uso sempre. Porque ainda alguns apresentam aí as teorias da toxicidade dele, outros falam que não tem toxicidade. Então assim, se ele tiver, eu consigo fazer o limão produzir bem sem utilizar ele. Então eu já estou diminuindo o risco, né? E é isso daqui. Então após eu fazer a adubação, eu não vou tratar essas folhas aqui não. Essas folhas vão ficar aqui até a poda. A poda se necessitar, porque olha aqui a ponta. Já está vindo com o cachinho de flores, que geralmente é 4 ou 5, né? Que forma aquelas pencas de limões que eu mostrei. Então eu venho tratar a brotação nova. Olha que interessante essa brotação nova aqui. Olha isso daqui. Olha essas folhas. Aqui eu não usei uma gota de veneno. Trabalhei no solo. E como é época de chuva, provavelmente tem surtido um efeito. O que estava de carência, olha aqui, supriu. Aqui tem defesa, aqui não vai atrair praga, porque não está sem a defesa. A praga vai perceber, até é chato falar praga, né? Os sugadores vão perceber que aqui tem defesa, então não é fácil para eles chegar aqui e já sugar. Mas para isso precisa de um mineral específico, eu não sei qual. Então eu jogo
O humus de minhoca que tem bastante coisa, farinha de osso. Agora se eu preciso de nitrogênio, que eu não preciso de tanto nitrogênio, a farinha de osso ela tem 1 a 2%. O esterco tem um pouquinho. O humus também tem, então eu não preciso se preocupar com nitrogênio, porque essas matérias que eu utilizei para fazer adubação já possui uma gama baixa aí de nitrogênio suficiente para esse limoeiro, que eu abandonei um pouco aqui, cresceu bastante desde dezembro, estamos aqui em março de 2021, em dezembro era para ter feito a poda, eu não fiz. Para quê? Porque aqui, esses ramos aqui, eu vou fazer oporquia. É daqui que tiramos nossas matrizes. Matrizes aqui, que eu digo assim, mantém a mesma genética da mãe, né? Eu não planto por semente. Então nós comercializamos essas mudas retirada de galhos como esse. Por isso que tem bastante galho vertical, né? E é isso, vai ter o tratamento aqui, nós vamos fazer a oporquia, vai podar. E quando eu retiro a oporquia, eu retiro o galho sem folha nenhuma. Vou mostrar aqui um exemplo, como se fosse isso daqui. Mas tem toda a técnica, né, de manter a gema preservada para entrar em atividade e gerar broto, né? Então nós fazemos aí uma técnica que eu já venho desenvolvendo há algum tempo e tem dado super certo. E é um limoeiro muito bom, bem cuidado aqui, porque nós passamos uns cortes aí, as caudas, né, para não adentrar nenhuma doença. Esse limão já está muito tempo comigo aqui. E o ano todo produzindo. O ano todo produzindo. E o interessante é isso. Como eu expliquei dessa parte que eu fiz adubação, eu já trabalhei a causa e a causa foi resolvida, não precisei remediar com veneno. Minha planta absorver veneno e eu consumi veneno embutido, né? Mas o tamanho do fruto, os frutos estavam pequenos. Isso já era um indicador de falta de nutriente também. Então fica a observação. Olha este. Eu não sei se eu vou ter fruto antigo aqui, que mostra esse antigo, né? Mas nem tanto, ele veio aí retardando o desenvolvimento devido ao excesso de sombra, essas folhas em cima dele aqui, ó, gerou um pouco de fungo, né? E tá aqui, ó, sem usar veneno, vamos observar se esse fungo vai proliferar, se vai pegar em alguma parte aqui dos frutos novos ou não vai pegar. Ó, o fruto tá bonito, né? Ó, o solo tá vivo. Eu fiz a roçagem aqui porque aqui, ó, a leucema, como eu expliquei em alguns vídeos ali, solta vagem. Só aqui tem centenas dela, nascendo uma ao lado da outra. Eu deixo crescer um certo tempo e deito elas com a roçadeira, né? Para poder virar matéria orgânica. Então, aos toquinhos delas cortados aí. Se brotar, eu venho e podo. Só que eu não deixo ela crescer bastante, né? Eu preciso sempre preservar a minha fonte de matéria orgânica, de cobertura morta. No caso aqui, eu tô com a lastração dessa vegetação aqui, ó. E eu não sei o nome dela. Não pesquisei ainda, mas ela lastrou. Mas eu fiz a roçagem dela, mas vou deixar ela no próprio solo onde eu rocei. Mas eu trago a braquiária de outra parte para fazer a cobertura aqui e adubação. Então é isso, ó, um limão já um pouco mais antigo, esse daqui veio desenvolvendo em janeiro. Ele pegou a falta de nutriente, mas ele ficou grande quando eu adicionei o nutriente. Ele ainda aproveitou para o desenvolvimento, né? Ó, esse já ficaram um pouquinho menor, porém comprido. Então é isso, é o meu procedimento aqui de cuidar dos citros, né? Vou aproveitar aqui rapidinho para não ter que fazer um vídeo apenas desse outro limão aqui, que é o siciliano. Olha a saúde desse limoeiro. Expliquei, não é para estar esse emaranhado de galho aqui fazendo sombra. Uma hora eu vou fazer o vídeo aí de poda, mas olha essa copa bem distribuída para vocês verem que são os galhos de produção. Ó, vê se tem algum galho fazendo sombra nele. Não, aqui bate sol em todas as ponteiras. Olha o tanto de ponteira que eu consegui preservar nos galhos para se ter a produção. E olha o tamanho deste limão totalmente orgânico, o siciliano. Olha o tamanho deste limão. Olha isso daqui, ó. Olha a saúde do limão. Aqui ainda é um pouco de baixada. Eu vou mostrar um menor aqui. Olha que interessante, esse não saiu com o biquinho aqui, ó. Mas olha a casca dele, a saúde desse limão. Olha essas folhas, apesar de ter um pouco de sombra, né? Sombra aqui que eu tenho só de uma jurubeba, né? Então não vai fazer um excesso de sombra. Mas como eu falei, aqui são galhos para oporquia, porque essa variedade de limão é bem graúda. Tem outras ali que são menores, bem produtiva também.
Mas ó, a distribuição lateral aqui, ó, ela tá bem feita. As florações acontecem aqui em todas as pontas, né? É alta produção. Só que esses galhos estão aqui para porquia, então ele vai ficar um certo tempo. Eu vou fazer uma poda em cima, fazer o porquia, pra gente retirar mudas aí, que o pessoal anda pedindo bastante, né? Essas variedades aqui. Eu tenho vários sicilianos, mas esse ele é graúdo. Ele é bem produtivo, não apresenta praga. Olha aqui, ó, folhas saudáveis. Começou a enrolar um pouquinho, opa, adubação de solo, cobertura, vamos focar, trabalhar a causa. Não vamos remediar, jogar um veneno para acabar com a praga, porque a causa já está na falta de defesa da planta. É isso que eu quero explicar. Não há necessidade, tem que ter a calma. Vamos fazer adubação, vamos esperar absorver, vamos esperar vir a rebrota. E essas folhinhas aqui que tiverem, ó, o minador aqui, ó, é uma e outra. Não preciso tirar, jogar nada aqui. Deixa que, ó, olha a brotação. Não tem praga na brotação nova. A folha nova já vem saudável, ó. Já, se ela tiver com a falta de defesa, ela já vem enrolando aqui na ponta, cheio de bichinho aqui e tudo mais. Então tem equilíbrio, né? Equilíbrio. Então o que chamamos aí de praga são os indicadores do que falta para criar a defesa natural da planta. Então eu vou encerrar aqui para não estender muito, né? Depois nós fazemos aí outros vídeos aí com outras espécies, né? Do pomar aqui e nossas técnicas aí que eu venho desenvolvendo, natural, com a matéria orgânica disponível na região para se fazer os adubos orgânicos. Porque é aquele negócio, às vezes eu falo assim, não, tem que ter farinha de osso. Aí a pessoa não vai encontrar na região. Eu já encontro na cidade vizinha, mas torta de mamona eu não encontro. Agora que começou a ter aqui na nossa cidade a venda dela, que eu já vou explorar. Mas como eu tenho esterco e algumas outras coisas, as plantas um pouco mais velhas não precisam de tanto nitrogênio assim. As de crescimento, essa cagaita aqui cresceu aqui naturalmente, sem jogar adubo, só no primeiro ano que eu joguei. Olha o tamanho dessa cagaiteira. Eu vou ter que podar ela. O objetivo aqui é trabalhar em conjunto com as outras, né? O rambutan aqui que aceita sombra, né? Eu vim explicando no outro vídeo sobre o meu tutor vivo de pitaia, da variedade de cetáceos aqui. Tá fazendo sombramento até ela desenvolver bem, porque nós vamos entrar numa seca feia aqui. Na hora que ela tiver com os galhos de produção, eu vou ter que sacrificar a planta. Eu não posso deixar por causa dessas vagens aqui, ó, que tá alastrando mudinhas para todo lado. São milhares de mudinhas aqui que eu rocei. E ela tá entrando na matinha, né? Então, assim, a utilidade dela vai até sombrear essas que estão aqui necessitando de uma certa quantidade de sombra. Ó, esse rambutan, por exemplo, ó, o excesso de sol fez retrair todos os galhos longos, né? Então agora eu vou ter que fazer a poda, tratar e manter os brotos que ficaram aqui, ó. Então para isso, ó, ela tá ajudando um pouquinho na meia sombra dela. Quando ela aguentar o sol, já tiver com os galhos desenvolvidos, eu já vou deixar ela no sol pleno, né? Aí ela já vai aguentar, mas a princípio ela não aguenta. Aí eu começo a soltar broto embaixo, ó, onde tem sombra, tá vendo? Tudo isso são indicação. Se a gente observar, a gente vai saber o que a planta precisa. E nós vamos atender com a estratégia natural que a gente tem ao alcance no nosso pomar. Eu não tenho matéria orgânica para roçar e pôr, eu trago de outro lugar. Mas tem que ter matéria orgânica, ó. Tem que ter madeira. Tem que ter não, eu coloco, né? Porque eu percebi uma eficiência maior, não é que tem que ter. É um modo de falar. Mas aqui o que eu estou fazendo aqui, ó? Mandioca. Altamente rica em micorrizas. Aqui eu vou plantar algumas abóboras ou alguma cucurbitacea. Esse solo ele tá muito exposto, ó. As galinhas aqui ciscaram quando escaparam. Deixa esse solo seco. Tá sem a cobertura morta. Não pode, né? Não pode. Então ó, eu rocei, eu vou trazer essa massa morta aqui, ó. Tem folha de coqueiro. Olha, massa morta aqui, ó. Vamos juntar. Vamos fazer uma cobertura aqui. Já joguei o pó de rocha aqui, vou jogar um pouquinho de esterco. Eu joguei calda e vou fazer a cobertura morta com 80, 90 centímetros aqui. Vamos ter mandioca que vai fofiar a terra ao redor para o futuro, quando ela precisar do desenvolvimento dos galhos, essa terra está trabalhada ao redor. Então aqui eu posso explorar, porque a raiz está ali, ó, bem ali dentro. A raiz não está aqui ainda. Então aqui eu vou explorar, vou fofiar ela, não vou deixar compactar, eu vou tratar ela com matéria orgânica, cucurbitaceias, mandioca, né? Depois, no futuro não vai ter. Essa raiz começou a chegar mais próximo aqui,
nós vamos colher, né? Vai deitar a matéria orgânica aqui de novo e a planta já está se virando sozinha, não precisa de cuidado mais. A não ser de vez em quando, pela observação, vamos ver o que podemos incorporar aí de potássio, que é a cinza de madeira. Eu jogo essa calda de cinza de madeira em volta dela para dar potássio para ficar os frutos graúdos, né? Fósforo é agora, fase de desenvolvimento de raiz. Então eu já joguei o iorim no fundo, farinha de osso, esterco, que mais? Só isso. Só isso, já é o suficiente. É o que eu tenho aqui de acesso, né? É o que eu vou usar. E aqui, ó, quase perdi ela na seca, porém um solo fértil segurando mais umidade fez com que ela começasse a rebrotar, né? E agora ela vai desenvolver aí sozinha. Só vamos tomar essas precauções aí, que é a qualidade, né? A gente tem que dar qualidade para o solo. Essa planta precisa produzir fruta, precisa ter nutriente, precisa desenvolver rápido, né? Eu quero colher logo. Então para isso eu vou maximizar o potencial dela, dando do bom e do melhor, que é a comida, a aeração do solo, a drenagem do solo, o desenvolvimento, a matéria orgânica penetrada no solo através das caudas. E é isso. Um resuminho básico aqui também, mas agora eu encerro por aqui. Um grande abraço a todos aí, obrigado por assistir até aqui.